Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Boa noite, queridos, graça e paz. Então, esse é o versículo número 3 do Salmos número 13. É um salmo que eu considero assim extraordinário, onde Davi está passando por um momento muito difícil, um momento de muitas lutas, de perseguição. E ele começa esse salmo reclamando, murmurando, dizendo que Deus havia esquecido dele, que Deus o havia abandonado. E é interessante que esse salmo é pequeno, são apenas 6 versículos. Mas se fosse uma oração assim, nossa, seria aquela oração de 1 minuto, no máximo 2 minutos. E ele começa assim, ele começa murmurando, ele começa reclamando, ele começa falando que Deus o abandonou. Mas ele termina no versículo 5 e 6, olha só. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ora bolas, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Isso é o início. E ele termina dizendo que ele cantará, que ele louvará, que ele exaltará o nome do Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem para ele. Espera aí. Seria Davi um bipolar? Porque ele começa murmurando e termina exaltando, engrandecendo e dizendo que Deus faz muito bem para ele. Mas perceba bem, eu comecei a leitura no versículo número 3 e ali tem um insight, uma coisa fantástica que acontece com Davi. Por quê? Ele pede ao Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja. Então perceba bem, queridos, nesse momento em que Davi pede a ele para que Deus ilumine os seus olhos, Davi então, que só via o lado negativo, estava sendo altamente reativo, só via os inimigos vindo contra ele, e Deus me abandonou. Mas quando ele tem um insight, ele percebe que Deus havia feito, estava fazendo e ia fazer coisas tremendas na vida dele. A bondade do Senhor. Então perceba bem, é extremamente importante que nós venhamos a olhar para nossas vidas da mesma forma. Porque muitas vezes em momentos difíceis, em circunstâncias altamente complexas, quando nos sentimos abandonados, quando passamos por problemas, deserto, tempestades, o que acontece? Muitas vezes nós procuramos muitas pessoas. Muitas vezes a gente até faz como Davi, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer mais saber de mim, Deus me abandonou. E começamos a murmurar, começamos a falar aquilo que não deveríamos. E era isso que Davi estava falando. Mas quando ele teve o insight, quando ele pede a Deus para iluminar os seus olhos, muda completamente a história. Então, queridos, nós precisamos, baseado nessa fala de Davi, é pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa ver a coisa correta. Para que a gente possa ver como Deus cuida da gente. Dá para entender isso? Então, um beijão no teu coração e que o Senhor ministre isso tremendamente no meu e no seu coração. Que nós possamos ter os olhos literalmente abertos para que a gente possa ver. Para ver aquilo que nós não estamos vendo, porque a bondade do Senhor só nos leva a um momento, queridos. Um momento de louvor e adoração, de gratidão. Porque por pior que seja a situação que a gente esteja passando, Deus está no controle. E a gente precisa então ter um insight, pedir a Deus, ilumina meus olhos, para que a gente possa, literalmente, ver a bondade de Deus e ver como Deus está atuando em nossas vidas. Amém, queridos?